Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Você está aqui para mais um vídeo a respeito do suplemento Anjos Cidade de Prata, um suplemento do sistema de RPG Daimon, no cenário Trevas RPG. Esse incrível suplemento fala a respeito dos anjos, os servos do Demiurgo. E se você quer saber mais a respeito dos anjos, não deixa de ver os vídeos que eu já fiz a esse respeito. Eu já falei sobre a história, eu já falei sobre a estrutura da Cidade de Prata, já falei sobre cada uma das castas angelicais e o link está aqui no card. E hoje nós vamos dar prosseguimento falando a respeito dos poderes angelicais. Claro que quando eu estava falando a respeito das castas, eu já dei uma visão geral dos poderes que cada uma delas possuía. Cada anjo era agrupado nas castas de acordo com o seu propósito e como eles tinham que executar um determinado propósito, eles tinham também que terem poderes que auxiliassem na execução dessa missão sagrada, né? Então eu falei que cada casta ela tem um conjunto de poderes específicos. Os poderes dos captares não são iguais, por exemplo, os poderes dos nimbos, pois a função dos nimbos é uma função política e a função dos captares era uma função de caçar anjos rebeldes, né? Perseguir inimigo, ou seja, uma função de infiltração, uma função de investigação, né? De policiamento. Então, essas duas castas elas apresentam poderes diferentes. E é claro que nos vídeos anteriores eu também não especifiquei, eu não detalhei, eu dei apenas uma visão geral. E é no vídeo de hoje que nós vamos falar mais profundamente a respeito dos poderes que essas criaturas incríveis, terríveis, assustadoras, né, possuem no cenário de trevas, tá bom? Lembrando, né, que os anjos são, sem dúvida nenhuma, os seres sobrenaturais mais poderosos desse cenário, né? Tá, existe aqui acolá uma divindade, né, vinda de Metrópolis ou de qualquer outra região que possa superar os anjos, mas no dia a dia comum, a pior coisa que pode acontecer com um humano, um mago, né, uma pessoa qualquer do cenário de trevas é encontrar com um anjo pela frente. Isso porque, apesar do que a maioria das pessoas, né, imaginam na mitologia judaico-cristã, os anjos não são bonzinhos, né? Eles podem ter a natureza que eles quiserem. Então, eles podem ser extremamente bons, extremamente honrados e podem ser também, né, uns belos de uns patifes corruptos, vendidos, né? Então, mais uma coisa certa, né? Quando eles estão lá com a autorização da Cidade de Prata, o reconhecimento da Cidade de Prata, eles são realmente criaturas extremamente poderosas, tá? Então, não é bom você sair por aí batendo de frente contra um anjo. A menos é claro que você seja um tipo de caçador extremamente importante, extremamente raro e interessante, que é o caçador de anjos, né? Mas caso você não seja um caçador de anjo, o meu conselho é que você fique bem longe dessas criaturas assustadoras. Vamos então falar a respeito dos poderes angelicais? Vem comigo. Bom, pessoal, primeiramente, né, para a gente falar sobre poderes angelicais, eu tenho que deixar bem claro para vocês que essa lista de poderes que eu vou apresentar aqui, ela é uma mera sugestão. O que isso quer dizer, Fran? Isso quer dizer que qualquer narrador, ele é livre para criar, modificar, acrescentar, retirar poderes que não se adequem, né, à história que ele está querendo narrar. Claro que para isso esse narrador ele precisa ter um conhecimento profundo do cenário, né? E ele precisa ter também bom senso, ou do contrário, ele vai acabar acrescentando ou retirando poderes que vão acabar desequilibrando a história. Mas sim, essa lista ela não é definitiva.
Outra coisa que eu quero falar com vocês antes de começar a falar dos poderes imediatamente é que, assim como quando eu estava falando nas castas, os poderes aqui também, eles são divididos por casta. Então eu vou falar sobre o poder e depois eu vou dizer quais são os anjos que podem ter esses poderes. Na verdade, eu dividi essa sequência de vídeo em duas partes. Não sei se vai dar para ser 2 vídeos ou se eu vou ter que fazer um terceiro vídeo, mas a questão é que eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar a respeito dos poderes comuns a todas as castas, aqueles poderes que tanto faz você ser um nimbo, você ser um protetor, tanto faz. Você tem aquele poder porque você é um anjo. Esse poder não depende da caixa da qual você faz parte, tá? Então, são os poderes comuns a todos os anjos. E depois eu vou falar a respeito dos poderes individuais especiais de cada caixa. Então, vai ser, né, a primeira parte, os poderes gerais, e a segunda parte, os poderes especiais ou específicos, tá? E é claro, vai acontecer de ter um ou outro poder que pertence a mais de uma casta, mas não pertence a todas. Eu também vou falar, né, quando isso acontecer, tá bom? Também preciso explicar para você que os poderes, eles têm um custo, né? Você paga um determinado valor para acessar esses poderes, né? Você compra inicialmente o aprimoramento poderes angelicais e dependendo do valor que você gastar nesse aprimoramento, você vai ganhar uma quantidade de pontos para você comprar poderes angelicais, tá? Então, lá na parte de aprimoramento, você vai ver que com um ponto você pode adquirir 3 poderes angelicais, com 2 pontos, 5 poderes angelicais, 3,7 e assim sucessivamente. Quanto mais você gastar, mais poderes o seu anjo terá. Outra coisa, o fato de uma determinada casta possuir um poder não significa que o seu anjo nasceu com ela. Não, tá? O seu anjo, ele pode pertencer a uma determinada casta e não ter um dos poderes que aquela casta tem. Isso porque você vai ter que comprar, você vai ter que adquirir esses poderes. E é claro que inicialmente você não vai poder ter todos os poderes da sua casta. Mas o fato de você pertencer a uma casta diz que você pode futuramente desenvolver aqueles poderes. Você tem aptidão para aprender aqueles conhecimentos, tá? E não que você nasceu com eles. Isso é bom deixar bem claro, né? Porque alguns jogadores acham que por ser um nimbo, ele é obrigado a ter todos os poderes do nimbo. E se ele não pagou, ele não vai ter esses poderes. Outra coisa que você precisa saber sobre os poderes angelicais é que eles são, eles tanto podem ter um valor único, né? Paguei, é meu, posso fazer tudo que está na descrição dele, ou então ele pode vir dividido em níveis, ele pode vir nivelado, tá? E quando esses poderes vêm nivelados, você vai ter que pagar separadamente por cada um dos níveis. Então, se você tem um poder que tem 5 níveis, você vai gastar 1 ponto para ter o primeiro nível, 1 ponto para passar para o segundo nível, mais 1 ponto para o terceiro nível, e assim sucessivamente, até chegar no último nível. Se eu já quero começar, Fran, com o nível 2, você não pode iniciar com o nível 2. Você precisa comprar primeiro o nível 1 e depois pagar mais 1 ponto para chegar no nível 2. De qualquer maneira, você vai ter que pagar 2 pontos, tá? E de qualquer maneira, você vai ter que adquirir o nível 1 daquele poder. É como se fosse um upgrade. Você não pode comprar o upgrade sem ter o acessório principal, tá bom? Então você precisa ter o nível anterior para você poder. E cada vez que você sobe de nível, você gasta mais 1 ponto, você acrescenta 1 ponto. Eu já quero começar jogando com o 5º nível do meu poder. Então eu vou ter que gastar 5 pontos, porque eu vou gastar 4 pontos comprando os níveis anteriores e mais 1 ponto para adquirir o último nível daquele poder, tá bom?
E é claro que isso para um jogador iniciante vai ser meio complicado, porque o jogador iniciante ele não ganha poderes suficientes para isso, né? Então, na maioria das vezes, o interessante é que ele fique mesmo com o primeiro, né, no máximo o segundo nível de um poder. Outra coisa que a gente tem que lembrar também é que cada um dos poderes pegues por esse personagem, ele tem que ser explicado no background, tá? Porque como eu falei, como dentro da mesma caixa existem anjos com poderes diferentes, você vai precisar explicar em background por que que o seu anjo tem determinado poder e o anjo da florzinha não tem, o anjo do Luiz não tem, tá bom? Então, background explicando cada um dos poderes, o narrador vai exigir isso de você, então é bom já ir pensando numa boa história para cada um desses poderes que você quer desenvolver. Quanto aos níveis, quantos níveis no máximo e no mínimo pode ter um poder? Varia muito, gente. Existem níveis, existem poderes com, como eu falei, nível único, existem poderes com 3 níveis, poderes com 5, com 7, então isso aí também é bastante variado. Mas o fato é, cada nível vai valer um ponto, você paga um ponto para passar de um nível para o outro. E o negócio é tão interessante, gente, que existem alguns poderes que eles possuem mais de um nível 1. Isso mesmo, existem poderes ramificados, tá? Que eles podem possuir três de níveis 1, 2 níveis 1. E aí, como é que eu faço, Fran? Bom, se o meu poder tem mais de um nível 1 e eu quero adquirir o segundo nível, eu vou ter que comprar pelo menos um daqueles nível 1. Eu não preciso adquirir todos os níveis 1. Eu adquiro um dos níveis e aí eu já estou como é que eu posso dizer? Eu já estou apta a adquirir o nível 2. Se no nível 2 também tem vários níveis 2, do mesmo jeito. Se eu adquirir um nível 2, eu já estarei apta a adquirir o nível 3. E se eu quiser, ao invés de pular para o nível 2, eu quiser adquirir o segundo nível 1 do meu, né, um outro nível 1, você vai gastar um ponto do mesmo jeito, tá? Você vai adquirir outro nível 1, tá bom? E você vai ficar com 2 poderes de nível 1, em vez de um poder de nível 1 e um de nível 2. O que não faz muita diferença, gente, porque esse sistema de classificação, ele é assim, meio estranho mesmo. Não é porque o poder é de nível 2 que ele é mais poderoso do que o poder de nível 1. Na maioria das vezes, sim, mas em alguns casos só são poderes diferentes, tá? Numa determinada situação, barulho de avião, desculpa aí, tá, pessoal? Numa determinada situação, alguns poderes de nível 1 vão ser bem mais eficientes do que aquele poder de nível 3. Aquele poder de nível 3 não vai poder te ajudar em nada, mas aquele poderzinho de nível 1 vai poder salvar você. Então, tudo vai depender do momento, da forma como o jogador usa, das intenções do narrador, né? Então, muitas vezes, e concede mais ao pote, comprar poderes muito poderosos pode nem ser uma boa ideia. Às vezes é muito melhor você ter vários poderes de nível 1, nível 2, mais práticos, mais efetivos, do que você investir um horror de ponto num poder maravilhoso, incrível, mas que nunca vai surgir uma oportunidade para você utilizar, né? Porque essas oportunidades não dependem de você, dependem do seu narrador, né? Então, sempre converse com o seu narrador, veja qual é a melhor opção, procure entender como o seu narrador pensa, procure ver se aquele poder vai ajudar a sua trama, a trama dos outros jogadores, porque isso com certeza vai ajudar bastante, tá bom? Vamos agora para a parte 1 do nosso vídeo, vamos falar sobre os poderes angelicais comuns a todas as castas. Então, tá surgindo aqui do meu lado, né? Aqui na tela, tá surgindo a descrição de um poder, tá bom? Esse poder que eu tô mostrando ele aqui para vocês, tá? Vejam, ó, que ele é um poder, né? Nivelado, está dividido em nível. Veja que ele tem três níveis 1, né? 3 níveis 1, nível 2, nível 3. Aí veja que aqui na frente está escrito que ele é somente para os tronos. Esse poder, nós vamos falar sobre ele depois. O que nos interessa no momento são esses outros poderes aqui, que são os poderes com a taxa para todas as castas. Então, Fran, como é que eu sei
de quem é o poder, na própria descrição do poder está dizendo. E onde é que eu encontro a descrição dos poderes? Excelente pergunta. A descrição dos poderes está no manual Anjos e Cidade de Prata, tá bom? Manual do suplemento, né? Esse manual você pode adquirir pela editora Diamond, né? Pode enviar um pedido e fazer a compra da editora Diamond, ou você pode baixar apenas para pesquisa pela Biblioteca Élfica, e aí depois, né, gente, você adquire, caso seja realmente o que você quer para a sua campanha, tá bom? Mas, se possível, adquira o original para ajudar, né, a manter, tá bom? A editora Diamond, ela vende ainda esse material, apesar dela não estar renovando, né, o sistema, mas ela ainda vende. E isso, né, com certeza vai ajudar bastante a continuarem, né, fornecendo esse material, tá bom? Então, vamos falar a respeito da nossa primeira vantagem aqui, que é a vantagem asas astrais. Asas astrais. Ora, pessoal, todo anjo que se preze, né? Se é um anjo do demiurgo, ele é um ser alado. Ele possui asas. Então, independente de qual for a sua função na Cidade de Prata, você terá o direito de nascer com asas. Ah, Fran, mas todo anjo é alado? Não, né, pessoal? Como eu falei, se você não quiser, você não é obrigado a gastar pontos para ter asas. Mas vamos convir, né? Um anjinho sem asa é meio sem graça, né? Então, ter asas é uma das vantagens comuns, é uma das vantagens mais interessantes, né, para um anjo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? Existem 5 níveis, tá? 5 níveis de asas. Você pode ter uma asa de nível 1 até uma asa de nível 5. As asas de nível 1, elas possuem a capacidade de voar até 40 metros por segundo, tá? Isso aí dá em torno de 150 km por hora. Elas são associadas ao controle de A1, ou seja, possuir essas asas é o equivalente a você controlar a magia de A1. Então, se você é um mago e voa, controlar A1, você teria o mesmo nível de velocidade que um anjo com asas de nível 1, né? E elas são úteis também para você se proteger contra o vento, né? Elas têm uma forte habilidade para se proteger contra o vento e permite, claro, você se mover em alta velocidade. Mas, se você tiver o nível 2, você vai poder escolher entre duas possibilidades. Primeiro, você vai poder possuir um par de asas que alcança 80 metros por segundo, né? Que seria aí em torno de 300 km por hora, ou seja, você pode voar no dobro da velocidade de um anjo de nível 1. Ou, se você não quiser aumentar a sua velocidade, você pode investir na capacidade de voar nos planos astrais, ou seja, você consegue atravessar as barreiras místicas entre a Terra, sonhar, a Arcádia, usando apenas as suas asas. Então, quando você compra o nível 2, você não adquire as duas habilidades, você vai optar entre uma ou a outra. A menos, é claro, que você compre as duas separadamente, tá? Então, isso aí é o que um anjo com asas astrais de nível 2 pode fazer. Já no nível 3, ele pode voar para planos mais afastados ainda. Ele pode, inclusive, chegar no AF e na Orbe. E no nível 4, ele pode possuir até 6 pares de asas e ser capaz de voar até 320 metros por segundo, ou seja, 1.200 km por hora, né? Isso aí seria aproximadamente a velocidade do som. No nível 5, as asas são capazes de conceder ao anjo o poder de teleportação dentro de um plano. Você consegue, ao bater as suas asas, se teleportar de um ponto para outro, mas sempre, tá, pessoal, dentro do mesmo plano. O anjo que tem nível 5 em asas astrais também, ele pode demorar 3 rodadas para fazer essa teleportação.
e ele necessita de uma concentração absoluta, ou seja, não dá para se teleportar no meio de um combate, assim, na hora que a arma está vindo ao seu encontro, não. Isso é um ritual e você precisa fazer isso, né, com um determinado tempo e, tá certo, com bastante concentração. Mas é isso que a vantagem Asas Astrais pode fornecer ao seu personagem. Você inicia com o nível 1 e vai aos poucos, à medida que você for evoluindo, comprando os outros níveis e equipando, né, a sua máquina de voar, tá bom? Então, Asas Astrais é a primeira vantagem pertencente a todas as castas. Vamos para a segunda? Aumento de atributo. É, porque vamos combinar, né, gente? Aumento de atributo é algo que qualquer anjo vai precisar. Quem que não precisa de mais força, de mais velocidade? Quem que não precisa, né, bombar as suas características naturais ao longo da sua existência, né? Então, aumento de atributo também é um poder comum a qualquer tipo de anjo. E este poder, gente, né, ele vai aumentando com a idade, tá? À medida que o anjo vai ficando mais velho, ele em vez, né, de ir enfraquecendo, como acontece com nós humanos, o anjo ele vai se tornando cada vez mais habilidoso, cada vez mais poderoso. Geralmente, é altamente aconselhável, né, que você gaste pelo menos um terço dos poderes angelicais com aumento de atributo. Isso quer dizer, se você tem 3 pontos para gastar em poderes angelicais, pelo menos um deve ser aumento de atributo. Se forem 6, 2 você vai gastar em aumento de atributo. Se forem 9, você vai gastar 3 e assim sucessivamente. É só pegar a sua quantidade de pontos e dividir por 3, tá? É obrigatório, Fran? Não, mas é altamente recomendável, tá? É altamente recomendável, porque um anjo que não tem atributos extremamente bem desenvolvidos, ele vai ser mais fácil de ser derrotado por um caçador, né? Então, o que é aconselhável pelo sistema é pelo menos um terço gasta em aumento de atributo. E quais são mesmo os atributos que eu posso aumentar? Bom, o sistema Daimon, ele tem, né, 4 atributos físicos, como você deve lembrar, e 4 atributos espirituais, digamos assim, mentais, né, mentais. Os 4 atributos físicos são força, destreza, agilidade, agilidade e constituição. Os 4 atributos mentais são inteligência, percepção, carisma e will, né? A força de vontade. E qualquer um desses poderes você vai poder aumentar, só que não todos de uma vez, né, gente? Você vai ter que gastar ponto individualmente em cada um deles. Não existe, assim, limitação para você aumentar, né? Você aumenta a quantidade de pontos que você tiver para gastar, tá? Quanto mais você tiver para gastar, mais você pode mais você pode aumentar. Então, Fran, posso criar um anjo que seja 100% aumento de atributo? Pode sim. Não é muito recomendável, mas pode, tá? Se você quer um anjo que a especialidade dele seja só bater, né? Então, você poderá gastar bastante em força, em destreza, tá? Aumentar bastante. Não existe uma limitação, não existe proibição de nenhum tipo. Então, se eu gastar os meus aumentos de atributo em força, para cada ponto gasto no poder aumento de força, o meu anjo vai ganhar mais 3 no atributo força. Então, se ele tem 10 em força, eu gasto um ponto, ele vai para 13, 2 pontos para 16 e assim sucessivamente. Para cada ponto gasto em aumento de força, eu ganho mais 3 no atributo. É muito bom, não é, pessoal? Porque se você lembrar, vai demorar o quê? 2 níveis para poder aumentar um atributo. Por quê? Porque você vai poder gastar. A cada nível que você aumentar, você vai poder gastar um ponto em atributo, mas você não pode gastar 2 vezes consecutivamente no mesmo atributo. Então, para aumentar esse atributo, a melhor opção é o aumento de atributo dos poderes angelicais, tá? E você pode, é claro, evidentemente, escolher isso aí várias vezes. A mesma coisa acontece com constituição, com destreza, com agilidade, com força de vontade ou com carisma.
escolha o atributo e sai bombando ele, tá? Você vai lá aumentando mais, né? Mais 3, cada vez que você utilizar o aumento de força. E esse aumento de força ele não precisa ser acionado, esse aumento de força é natural, a criatura já possui ele, tá? É uma habilidade dela, né? Então não gasta. Então é muito lucro você gastar, tá? Seja qual for a sua casta, em aumento de atributo. Vamos para o próximo? Vamos lá. O terceiro poder comum a todas as castas é a bênção. Então, como representantes do demiurgo, né, mensageiros do divino, os anjos eles têm a capacidade de abençoar, de transmitir o poder, né, do seu Deus para os humanos, para os outros seres, tá? E aqui nós temos o poder bênção, né, dividido em vários níveis e dentro de cada nível, né, mais do que uma habilidade. Por exemplo, no nível 1, você pode ter até 3 habilidades de abençoar. A primeira é cura de doenças naturais. Então, se você escolher essa daqui, o seu anjo ele será capaz de curar qualquer doença mortal, ou seja, qualquer doença humana. Esse poder ele pode ser utilizado apenas uma vez por dia e não é necessário nenhum teste, tá? Então ele simplesmente vai anunciar, narrador, eu vou curar essa doença, e se ele não tiver realizado nenhuma cura naquele dia, né? Não é naquela sessão, né, pessoal? É naquele dia. Cuidado, tá? Se o narrador narrar mais do que um dia na mesma sessão, né? Então o cara poderá realizar o seu poder, tá? Mais de uma vez, tá bom? Então, se ele disser, né, e ele não tiver feito nenhuma cura naquele dia, ele poderá realizar aquela cura. E se ele já tiver feito alguma cura naquele dia, não adianta pedir teste, não adianta chorar, ele não vai poder usar. É como se ele tivesse uma bateria e essa bateria descarregasse quando ele faz a cura, e aí ele precisaria de 24 horas, precisaria de um dia para a bateria carregar novamente, seria mais ou menos isso. Ainda no nível 1, ou seja, ainda gastando apenas um ponto para isso, você pode não querer a cura de doenças naturais. Não, narrador, não quero curar doenças naturais, eu quero o nível 1 abençoar. E o que é que o nível 1 abençoar faz? Ele dá um bônus de 10% em todas as habilidades de ataque do alvo. Olha que maravilha, se você estiver no meio de um combate, né? Todas as suas habilidades de ataque irão aumentar em 10%. Muitas vezes isso aí é o que você precisa para vencer um combate, para acertar um alvo. Então, você vai abençoar, tá certo? A você mesmo, né? Você vai abençoar um aliado, né? E aí você vai aumentar a habilidade dessa pessoa em 10%. Todas as habilidades dessa pessoa em 10%. Ataque, né? Ataque de distância, alguma arte marcial que ela tenha, não importa. Qualquer ataque, qualquer teste de ataque que ela for fazer vai ser aumentado em 10%. Lembrando, tá, pessoal, que esse efeito ele vai durar aproximadamente 1 hora, né? E que ele também só pode ser usado uma vez por dia, tá? Vamos limitar os poderes, né? Porque senão, né, a gente vira baderna e aí o cara, né, vai achar que ele não é um anjo, vai achar que ele é o próprio demiurgo. Ah, mas e se eu não quiser nem cura de doenças e nem abençoar? Eu posso comprar o nível 1 água benta. Então veja que para o mesmo poder existem 3 opções no nível 1. E o que é que faz a água benta? A água benta permite ao anjo, né, tornar qualquer tipo de água, seja água de uma fonte, de uma nascente, seja um copo d'água, um balde, uma bacia, não importa. Ele pode transformar essa fonte de água em água benta, tá? E aí o que é que vai acontecer? Aquela água, ela vai ter todos os poderes relacionados à água benta, vai poder ferir vampiro, né? Vai poder ser utilizada, né? Como seria utilizada a água benta, abençoada por um padre, tá? Uma das coisas que você tem que levar em consideração é que esse poder aqui, ele
tem um custo, ele não é gratuito. Você precisa gastar 1 ponto de fé para cada litro de água que você vai utilizar. Então, nesse caso, como você está pagando por fora, né, além de você pagar para ter a capacidade de abençoar, você está pagando em pontos de fé por cada litro que você vai abençoar, ele não limita a sua utilização. Você pode utilizar quantas vezes por dia, desde que você tenha os pontos de fé necessários, tá? Para fazer a conversão da água comum em água benta, né? Então, esses aí são os 3 de nível 1 do poder bênção, que qualquer anjo de qualquer casta pode adquirir. Ah, eu adquiri água benta. Eu posso ir para o nível 2? Pode. Eu escolhi cura de doenças naturais. Eu posso ir para o nível 2? Pode. Qualquer uma do nível 1 que você escolher, automaticamente vai lhe tornar apto a subir para o nível 2. E para ir para o nível 2, você vai gastar mais um ponto, tá? Mais um ponto, né? De atributo. Então, qualquer uma do nível 1 que você tiver, automaticamente habilita passar para o nível 2 de abençoar. No nível 2, você poderá comprar 2 habilidades. Escolher entre uma das 2. A primeira é cura de veneno. E a segunda, afastar espírito. Com a cura de veneno, né, você poderá neutralizar os efeitos de qualquer veneno natural 1 vez ao dia. Ela não funciona com venenos mágicos, mas pode diminuir o dano, né, ou o efeito desses venenos mágicos pela metade. Isso é bom porque vai ou reduzir o dano por si mesmo, ou então dar mais tempo, né? Caso seja um veneno mortal, vai dar mais tempo para você procurar uma cura mística, né? E no caso de afastar espírito, se você não quiser o cura de veneno, com afastar espírito, você vai poder repelir uma horda de mortos-vivos ou espíritos que estiverem atacando o seu personagem. Você vai ter direito a um teste de will contra o will, né? Do poder, tá certo? Que está sendo resistido. E aí, se caso você passar no teste, você poderá expulsar esses inimigos que estão lhe atacando apenas, tá? Com o seu poder de afastar espíritos, né? Então, isso é muito bom quando você tá sendo atacado por um grupo de espíritos muito grande que você não daria conta de vencer sozinho, né? Ou quando você não quer entrar num combate porque você deseja proteger alguém, né? Que está com você. Então, é uma vantagem bastante útil. Ah, Fran, e se eu quiser os 2? Você pode, como eu falei no início do vídeo, comprar separadamente cada um deles, né? Gastando 2 pontos, né? Aí, em vez de 1, tá bom? E agora que eu tenho ou curar veneno ou afastar espírito, qualquer um dos 2, que é de nível 2, vai me permitir subir para o nível 3, onde eu poderei adquirir a vantagem rejuvenescimento. Esse poder, aplicado a um mortal 1 vez por década, vai impedir o envelhecimento. É isso mesmo. Então, se um anjo ele é apaixonado por alguma humana, ele é apaixonado por uma humana ou precisa, por qualquer que seja o motivo, que aquele humano viva mais tempo do que o normal, a cada 10 anos ele poderá aplicar sobre esse humano o seu poder de rejuvenescimento. E aí o mortal, né, ele vai envelhecer apenas o equivalente a 2 anos, ou seja, em vez de 10, ele vai envelhecer apenas 2 anos. E você também pode utilizar esse poder como um prêmio heróico, né? E você pode dar a algum servo do seu Deus, alguém que esteja fazendo a obra, a missão do seu Deus da forma correta, então você poderá utilizar esse poder. Mas cuidado, tá? Porque se você abusar demais da utilização desse poder, você poderá ser punido pelos Chorons, né? Que são as entidades responsáveis, né? Aí pela questão do envelhecimento. Então toma cuidado, tá? Para você não abusar, porque senão, né? Os paradoxos vêm tudo para cima de você. No nível 4, você vai poder abençoar uma pessoa com a bênção da beleza. Essa bênção, ela permite aumentar o carisma da pessoa em até 1 D6 pontos. Então, esse poder só pode ser utilizado sobre o mesmo alvo uma única vez na vida, tá?
e a pessoa vai jogar o dado e a quantidade que der no D6 é a quantidade de aumento no carisma dessa pessoa. É como se essa pessoa tivesse uma beleza que transcende o físico, né? Uma beleza mais espiritual. Então esse aí, gente, é o último nível de abençoar. Então veja que abençoar é é o último nível de bênção. E veja que bênção é um poder espetacular e que é comum a todas as castas. Tá gostando da nossa bateria de poderes? Olha, gente, o nosso vídeo vai ficar muito longo, então vou ter que dar uma parada aqui, até porque também meus vizinhos não estão colaborando hoje, tá difícil de gravar. Eu vou parar por aqui, tá? Mas no nosso próximo encontro a gente vai continuar falando a respeito das bênçãos comuns a todas as castas. E quando eu terminar todas as castas, eu vou voltar e falar sobre cada poder específico um por um. E se você não quer perder, se inscreve e não deixa de ativar o sininho, hein? E vai lá embaixo e comenta, diz o que é que você tá achando, qual poder você compraria para o seu anjo. Você quer que eu continue fazendo vídeos como esse? Coloca aqui embaixo o que você quer ver do cenário de Trevas RPG e eu volto, tá? No nosso próximo encontro. Fica com Deus. Tchau!